Bom dia, pessoal. Queria fazer alguns comentários. Na verdade, fazer um gabarito comentado da nossa primeira prova, certo? Fiquei realmente preocupado com o que eu vi. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o que eu estava esperando, né? E na verdade também mostrar algumas correções. Por exemplo, primeira questão. A primeira é verdadeira, certo? Eu anulei ela por quê? Esse tipo de configuração entre um vetor, posição e velocidade formando 90 graus entre si pode ocorrer em movimentos circulares, só que eu elaborei a prova sem me atentar ao fato de que a gente tinha feito esse acordo de que não iria cobrar, né? Eu mesmo falei isso para vocês. Então, anulado, certo? Todo mundo vai ganhar o meu ponto referente a esse item, certo? Não se preocupem, tá? Segunda, é falsa porque, na verdade, não existe nenhuma obrigação quanto à questão de direção e sentido, né? O que a gente pode fazer aqui para tentar justificar é mostrar um exemplo em que a velocidade pode ter uma direção igual a da aceleração, porém sentido diferente. Por exemplo, quando a gente lança uma bola, né? Quando lançamos uma bola para cima, a velocidade em y, Vy aponta para cima e a aceleração gravitacional aponta para baixo, certo? Tranquilo. E a última é a definição de vetor deslocamento, certo? Está correta, tá? Então, meio ponto todo mundo ganha, referente à primeira, certo? E aí a segunda falso, a terceira verdadeiro. Ok. Tá? Então aqui uma questão conceitual, digamos, certo? Na segunda, tá? Tem aqui o enunciado, certo? Vocês podem pausar para ler de novo e tal e avaliar. Vamos lá. Por que a letra D está incorreta? Vejamos. Pessoal, várias vezes eu falei isso em sala de aula, certo? Um conceito básico. É realmente importante que vocês guardem isso. Dessa disciplina, as coisas mais básicas são realmente as coisas mais importantes. Uma delas é, a partir da posição, conhecendo o vetor posição, a equação da posição, como obter aceleração, velocidade e vice-versa. Como obter posição, aceleração a partir da velocidade, esse tipo de coisa, certo? Então, sério, isso tem que ficar muito claro para vocês. Se vocês têm o vetor posição, a velocidade é obtida como? A velocidade é a variação da posição no tempo. Ou seja, nós derivamos a posição, certo? Se a gente tiver uma equação da posição, a gente deriva ela em relação ao tempo para encontrar a velocidade. Se a gente derivar essa equação que foi dada, a gente vai chegar ao seguinte resultado, certo? 3ln de t. A derivada disso é 3 dividido por t, certo? Dividido por t. O que a gente observa é o seguinte, com o passar do tempo, com o aumento do tempo, obviamente, Vx diminui, né? Essa é a componente da velocidade em x, porque quanto maior for o tempo, maior vai ser o valor do denominador, logo menor vai ser o valor de x. Só que, quando a gente calcula a aceleração, que é o quê? A derivada da velocidade em relação ao tempo, e essa aqui é uma derivada relativamente simples, né? A derivada de 3 sobre t é menos 3 sobre t ao quadrado. A gente vê que essa componente da aceleração, que é a componente em x, ela é negativa, certo? Ela não é positiva, tá? Menos 3 sobre t ao quadrado. Então, o enunciado da letra D, que diz que a componente da aceleração é positiva, está errado, certo? Então, esse é o item que está incorreto, certo? Por que os outros itens estão certos? Vamos lá. O movimento ocorre num plano, já que a velocidade e a aceleração são nulas. Sim, porque já que a posição em relação ao eixo Z é constante, certo? A velocidade nessa direção vai ser zero e a aceleração também. O sistema se afasta continuamente da origem, porém não com velocidade constante. Sim, ele se afasta, certo? A gente pode ver isso aqui com a velocidade tem um valor positivo, ou a própria posição, né? Se vocês forem aumentando o tempo, o valor disso aqui vai ficando cada vez maior e você se afasta do 0, 0, 0. Então, a velocidade não é constante, a gente pode ver isso aqui. O vetor aceleração possui apenas duas componentes não nulas, sendo uma delas constante. Bom, se a gente fosse derivar aqui a componente em y, a gente ia ver
que a aceleração em y é 4, ou seja, constante, certo? A componente em z não é constante, quer dizer, perdão, ela é constante e é nula, certo? E a componente em x, ela não é nula e ela não é constante. Logo, está certo, né? Tem duas componentes não nulas, ax e ay, e uma delas é constante, no caso, ay. E o módulo da velocidade no instante t igual a 1 é 5 metros por segundo. Vamos lá. Como calcular o módulo da velocidade no tempo igual a 1? Se você substituir t por 1 aqui, vai ficar 3i mais 4j. Quando você calcula o módulo disso, é o quê? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O valor disso é exatamente 5. Logo, realmente todos os itens estão corretos, com exceção do item D, certo? Terceira. Pessoal, essa aqui foi anulada, certo? Alguns alunos chamaram minha atenção e realmente eu cometi um equívoco. Todo mundo vai ganhar os pontos decorrentes dessa questão. Por quê? Porque, por uma falha minha, certo, na elaboração, eu esqueci de dizer que o tempo desse deslocamento aqui, equivalente a uma distância d, foi o mesmo tempo que a pedrinha demorou entre o lançamento e o contato com o solo, certo? Se isso tivesse ficado claro, a letra B não estaria correta, certo? Mas como eu não falei quanto tempo você demorou para percorrer essa distância D, né, você poderia dizer, como o tempo inicial percorrido não foi especificado, D pode ter qualquer valor entre 0 e infinito, certo? Se você demorou 1 milissegundo, certo? Você percorreu uma distância D bem pequena. E aí qualquer lançamento pode ter um alcance maior do que isso, certo? Agora, se o tempo pelo qual você ficou caminhando tivesse sido igual ao tempo total do lançamento do projétil, aí não seria possível, certo? Era esse o ponto que eu queria chegar. Não seria possível que no lançamento você conseguisse alcançar uma distância dzão, certo? Então, eu anulei porque cria confusão, certo? O aluno fica confuso, mais de uma alternativa a princípio correta, e aí ela vai ser anulada. A que eu queria que vocês marcassem seria a letra C, certo? A gente comentou isso bastante na sala de aula. Se a altura do lançamento é igual a de pouso, o intervalo para chegar à altura máxima é o mesmo que ela demora para sair desta altura e voltar ao solo. Como que a gente vê isso? Aqui o desenho esquemático, né? E aí, o que a gente observa aqui? Se a altura inicial é igual à altura final, vamos lá escrever então a equação da altura. A altura final, né, é igual à altura inicial mais v0y, o tempo total, né, o tempo de voo, menos gt2 sobre 2. Se esses caras são iguais, a diferença entre eles é 0, e aí a gente fica com isso aqui. Rearranjando, certo? A gente observa que o tempo total tem esse valor. Agora vamos calcular o tempo de subida, certo? A gente sabe que a equação da velocidade em y é essa. O tempo de subida é o tempo até você chegar à altura máxima, certo? E na altura máxima, como a gente já cansou de falar, Vy é zero. Logo, quando Vy for zero, t é igual a t de subida. Ou seja, t de subida é igual a v0y sobre g. Vejam que ele é exatamente metade desse valor. Ora, mas se o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida, a gente calcula o tempo de descida a partir da diferença entre esses dois e vê que ele também tem valor v0y sobre g. Logo, sim, se as alturas inicial e final forem iguais, a velocidade, o tempo para chegar à altura máxima é o mesmo tempo que demora para sair dessa altura máxima e voltar e chegar à altura final, certo? E eles têm valor v0y sobre g, tá? Então, essa seria a alternativa correta, tá? Letra C, mas como a letra B, pelo fato do enunciado não estar claro, também poderia ser considerada correta, certo? Como mais de um de vocês me chamou a atenção, eu estou anulando essa questão, todos os alunos vão receber 1,5 ponto, tá?
Eu peço desculpas, pessoal, tá? Sei que isso não é uma coisa legal, mas vamos lá. Quarta questão. Quarta questão, pessoal, é a aplicação também do conceito básico, aquela coisa que eu falei para vocês, que é importante, das coisas mais importantes nessa disciplina. Saber calcular velocidade, aceleração e posição. Então, vamos lá. O vetor é esse, certo? Como que eu encontro a velocidade? A gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, para encontrar a velocidade a partir da aceleração, a gente integra, certo? E aí, como que fica isso aqui, né? Vocês podem pausar, dar uma olhada aqui, na forma como está escrito o equacionamento, e aí a gente vai integrar do instante t igual a zero até um instante t qualquer, de tal forma que a gente vai sair da velocidade v0, né, que é a velocidade inicial, até a velocidade v. Quando a gente integra, tá? Vocês pausam, tentem, tal, revisem, a gente vê o seguinte: v menos v0 é igual a aí, essas integrais aqui, né? De 0 a t, de 0 a t, de 0 a t, certo? A gente sabe que v0 é 0. Logo, esse cara some, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: eu estou dizendo na questão que a partícula parte do repouso, logo v0 é 0. E aí, o vetor velocidade é o resultado dessas integrações, né? Menos 4 seno de t, né? Pegando de 0 a t, dá isso aqui. Menos 4 cosseno de t vale menos 4 cosseno de t, menos 4 cosseno de 0, certo? Fica isso aqui. E a integral de 2t, né? Pegando a diferença entre 2t com t igual a t e t igual a 0, dá isso aqui. Para encontrar a posição, mais uma vez, o mesmo procedimento. A gente integra de novo, né? E aí, mesmo formalismo matemático, certo? A gente integra da posição inicial até uma posição qualquer, tempo inicial até um tempo qualquer, certo? Como eu falei na questão que esse valor aqui é zero, você desconsidera, e aí, integrando esse cara, fica 4 cosseno de t no intervalo de integração de 0 a t. Esse cara aqui, 4t menos 4 seno de t, 0 a t. Certo? E esse cara aqui, t ao quadrado de 0 a t. Né? De tal forma que o vetor posição vai ter esse equacionamento. Vocês podem conferir, né? Substituir, por exemplo, t igual a 0 e ver que isso vai dar 0, 0, 0. Quer ver? Cosseno de 0 é 1, certo? Fica 4 menos 4, dá 0. 4 vezes 0 é 0, seno de 0 é 0, isso aqui dá 0. T ao quadrado, quando t igual a 0, é 0 também. Da mesma forma aqui, v. Seno de 0 é 0, logo a componente em x é 0, no tempo igual a 0. 4 menos 4 vezes cosseno de 0 é 1, fica 4 menos 4, dá 0. E 0 também, certo? Então, tudo certinho, tá? Aqui era basicamente integrar as equações e substituir as condições de contorno, né, intervalo de integração, etc. Tá? Quinta questão, que teve muita dificuldade, que eu, a princípio, era para ser uma coisa simples, pessoal. Porque, vejam só, o que eu quis dizer com essa questão? Eu expliquei para os alunos que foram tirar dúvida comigo. O que o enunciado está dizendo? Primeiro, você não tem componente em z, ok, você está no plano. O valor da velocidade, da componente da velocidade em y, é metade do valor da componente da velocidade em x. Logo, você pode escrever o vetor velocidade da seguinte forma. Se Vx tem um valor Vx, você bota um valor qualquer, o de Vy é metade, certo? É isso que está sendo dito aqui. E a aceleração é zero, certo? Eu estou dizendo isso aqui no enunciado. Ou seja, se a aceleração é zero, a velocidade é constante, certo? É uma interpretação que vocês têm que fazer, certo? E aí, como a gente já fez em outras questões, como que eu encontro a posição, certo? A posição é a integral da velocidade em relação ao tempo. Aí, como a velocidade é constante, certo? Integral da constante é constante vezes tempo. Então, o vetor posição é esse, certo? Vxt sobre 2. E aí, como que você calcula o ângulo que ele forma com o eixo x? Bom, se você for desenhar
as componentes, você tem a componente em x, que é essa, que é vxt, e tem a componente em y, que é essa, que é vxt sobre 2. Então, você observa que a tangente do ângulo, aqui está invertido, certo? Perdão, aqui seria y, aqui seria x. A tangente do ângulo é igual ao quê? SY sobre SX, que é igual a meio, certo? E aí, o ângulo que te interessa é o arco cuja tangente é meio, isso dá mais ou menos 26,56 graus ou 0,463 radiano, certo? Finalmente, pessoal, a última questão, tá? O que é que eu queria aqui? O módulo da velocidade, o V0, certo? Que você tem que ter de tal forma que, fazendo um ângulo de 60 graus com o solo, você consegue, depois de percorrer uma distância horizontal de 15 metros, atingir uma altura de 10 metros, certo? Então, vamos lá. Lembrando dos conceitos de lançamento oblíquo, certo? Eu quero descobrir esse cara. A gente sabe que a componente em x da velocidade é constante, e o valor dela é quanto? V0 cosseno de θ. Nesse caso, V0 cosseno de 60 graus, certo? E a componente em y é Vy é igual a V0y menos gt, sendo que V0y é V0 seno de 60 graus, certo? Ora, vamos lá. Qual o raciocínio? A gente sabe que quando a distância horizontal vale 15, eu demorei o tempo total, certo? Do transporte, né? Da água que sai da mangueira até o prédio em chamas. E o valor de Vx é V0 cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, certo? Então, tudo bem, eu não sei nem quem é esse cara, nem quem é esse cara. Mas eu posso isolar o tempo total em função do valor de V0, certo? 30 sobre V0. Aí vamos para o outro lado. A gente também sabe que a equação da altura é essa, h igual a h0 mais v0yt menos gt2 sobre 2. Quando a altura é de 10 metros, o meu tempo não é esse tempo total, ou seja, quando passa o tempo total, a minha altura não é de 10 metros? Então vamos lá. E aí, ao invés de colocar t total, eu já vou substituir t total por 30 sobre v0, certo? Como que fica isso? V0y é V0 seno de 60 graus, que é V0 raiz de 3 sobre 2. T total é 30 sobre V0. Vejam, ó, vai cancelar um com o outro, né? Menos G T total ao quadrado sobre 2, certo? Aí, como que fica isso? No final das contas, a gente fica com apenas uma incógnita, que é o valor de V0, que é o que a gente quer descobrir. Quando a gente faz esse rearranjo, aqui cortou um pouco, né? Mas fica 15 raiz de 3 menos 10 igual, né? A gente passa esse cara para o outro lado, 450G dividido por V0 ao quadrado. Quando a gente passa o V0 para cima, fica V0 ao quadrado igual a 450 vezes G, que no caso eu botei 9,81, dividido por isso aqui. Quando a gente faz as contas, descobre o valor de V0, certo? Então, pessoal, assim, mais uma vez, né? É lógico, eu estou preocupado, a gente vai ter uma conversa muito clara sobre isso, mas vejam que nem que vocês argumentem que não foi feito exatamente igual, tá? Todas as ferramentas necessárias para resolver esses exercícios foram, né, repetidas exaustivamente em sala de aula. As questões pelas quais eu não culpo vocês de poderem ter se enganado, eu vou dar os pontos para vocês, certo? Então todo mundo vai começar com 2 pontos, 1,5 ponto dessa terceira e meio ponto da primeira, mas a gente precisa ter uma conversa muito séria, certo? Sobre o que está acontecendo, né? Muitos de vocês não entendiam como é que se obtém uma velocidade a partir de uma posição, certo? Coisas que a gente fez em sala de aula e vocês nunca deixaram claro essa dúvida, certo? Muitos de vocês não entendiam como é que você obtém um vetor velocidade a partir da aceleração, certo? Então,
a gente vai ter uma conversa no próximo encontro, tá bom? Até lá!